verificar aí né, o que está acontecendo lá. Então, agradecer a Polícia Militar, que deu uma passada lá, não sei se estão lá ou se deram uma passada, né, para verificar, né, a situação do Eutino Casaroto, né. Parece que tem pessoas lá, eu não sei, não fui ver, ligaram aqui, que estão querendo invadir casas que estão fechadas. Quem? É verdade, então? Aí, ó, nosso diretor está falando que tem um tal do seu José também, que já ligou aqui, dizendo que estão invadindo mesmo casas que estão fechadas no Eutino Casaroto, que estão invadindo, estão entrando, estão lá, que tem 14 famílias. Parece-me, ligaram aqui dizendo, parece que tem um político atrás disso aí, né? Mas nós vamos descobrir, vamos saber quem é que está incentivando as pessoas a fazer isso. Isso é sacanagem, né? Porque essas casas aí são casas financiadas pela Caixa Econômica Federal. Não tem nada a ver com o projeto Minha Casa Minha Vida, não. Aquelas lá embaixo são Minha Casa Minha Vida, mas a do Eutino Casaroto não. Ali são casas que foram financiadas pela Caixa Econômica Federal, tá? Nilson, vamos para um bloquinho. Rapidinho, só bloco, Nilson. Não dá pra tocar mais música no nosso programa, não. Só bloco e eu volto já já.